Como que uma empresa que já passou por vários cancelamentos, acusação de racismo e vários outros problemas com o público, como que essa empresa pode ter 16 anos de lucro consecutivos? O caminho que a gente encontrou de sustentabilidade financeira naquele momento, e são 16 anos, galera, isso eu tenho o maior orgulho de falar, são 16 anos de lucro. Né? Quem vê de fora pode falar assim, pô, os caras são muito doidos, faz um monte de coisa maluca pra caramba. Pô, é maluco, mas não rasga dinheiro, né? Exatamente. Sejam muito bem-vindos à estratégia polêmica e lucrativa da reserva. Alguns meses atrás eu soltei um vídeo aqui no canal falando sobre a Luísa Sonza e o marketing de polêmica. Como que ela usava a polêmica para poder surfar e hypar as músicas que ela estava soltando. Com a reserva, apesar de ter a polêmica, a estratégia é um pouco diferente. Eles não surfam muito a onda da polêmica. Eles geram polêmica, eles causam impacto, eles chamam a atenção das pessoas, mas quando essa polêmica é uma polêmica negativa, eles tentam entender a polêmica negativa para poder corrigir a rota. Para que você entenda por que a marca optou por essa questão de ir em campanhas mais polêmicas, de botar o dedo na ferida em alguns momentos, é importante entender o posicionamento da marca. Se a gente fosse definir quem é o cara que representa a reserva, ele é um carioca, gente boa, malandro, é um cara que é sagaz. Eu acredito que sagacidade é um dos pontos do DNA da reserva mais presentes. A reserva, ela faz uma collab com que tipo de marca, com que tipo de instituição. Então, por exemplo, aqui no Rio ela tem com o Flamengo e tem com o Vasco, os dois times com maior torcida aqui no Rio de Janeiro. Então, justamente para poder atrair esse público do futebol, o malandrão, o carioca de fato. E isso da sagacidade vem desde a criação da reserva, né? O Rony, que é o criador da reserva, ele foi no podcast Os Sócios e ele comentou um pouco sobre como é que foi o primeiro investimento, de onde que eles tiraram o dinheiro e quanto que foi de fato esse investimento. Qual foi a saída de escala que a gente encontrou? A multimarcas. Cara, pra quem não sabe, existe um mercado monstruoso, pra quem possivelmente mora em uma cidade menor, que não tenha monomarca, que são as lojas das marcas, ou uma franquia da marca, tem uma loja que revende várias marcas. Várias marcas. Que é a chamada multimarca. Então vamos começar vendendo pra essa galera, a gente faz o mínimo da indústria. Quando a gente garantir esse mínimo da indústria para ter um sortimento adequado, aí a gente começa a abrir as nossas lojas e começa a fazer as nossas coisas. E aí foi por isso que os R$6.000 do início foram suficientes para serem um investimento total. O mais legal é que eles entenderam que eles não tinham ainda muita bala para poder criar loja própria, para poder fazer os produtos saírem. Eles começaram a trabalhar com multimarcas, que é um canal que eles trabalham até hoje. Então eles começaram ali a vender no B2B para poder soltar o produto, as pessoas começarem a consumir e eles já começaram a ter caixa. Isso deu tão certo para eles que o único aporte que eles fizeram na empresa vindo do capital próprio foi esses 6 mil que eles colocaram no início. Depois disso, todo o dinheiro veio de reinvestimento, ou seja, eles botaram os 6 mil, venderam as peças e depois o dinheiro que voltou eles reinvestiram na empresa. E até hoje, assim, hoje obviamente eles têm muito dinheiro, têm muito capital, mas o único investimento que eles fizeram foi exatamente esses 6 mil no início. A reserva, ela tem um olhar muito forte no posicionamento, em como que ela se comunica. Então quando você vai numa loja, num determinado shopping, depois vai em outra, você vê que tem uma unidade na comunicação, o tipo de atendimento ele tem uma unidade, né? Você percebe que independente da loja que você entrar, você é atendido da mesma maneira. E parece que você tá num churrasco com amigos, é bem carioca mesmo. Esse tipo de atendimento diferenciado e o próprio posicionamento da reserva fez com que eles pudessem cobrar tickets altos, porque a reserva não é uma marca de ticket barato. Isso é estratégico e faz com que eles possam bater de frente com várias marcas internacionais, como por exemplo a Tommy Hi-Fi, a Lacoste e várias outras. E eles gostam de deixar muito claro que eles são feitos no Brasil. E são essas estratégias que fazem com que a reserva crie uma conexão emocional com o cliente, o que é muito bom pensando em vendas e fidelização. Agora, quando você erra em uma campanha, a cobrança é forte. E eles passaram por isso várias vezes. Em 2015, a reserva foi acusada de estar ofendendo diversas minorias, porque eles acharam que de alguma forma era importante falar sobre elas de outra forma, desmistificar. Mas isso não foi bem aceito. E logo em 2016 eles tiveram uma outra polêmica onde eles colocaram numa campanha de promoção vários manequins de cabeça para baixo. E os manequins eram manequins pretos. Isso gerou muita polêmica e eles foram acusados de racismo. Mas em 2018 foi onde eu comecei a acompanhar mais de perto a reserva numa terceira polêmica, onde eles foram acusados de machismo. Eles fizeram uma campanha de Dia dos Namorados que em algumas peças tinham termos considerados pejorativos, principalmente pelas mulheres. Eles usaram aquele áudio que estava muito famoso na época, do gemidão do WhatsApp, como uma coisa legal de algo que está acontecendo no momento, mas muitas pessoas relacionaram aquele áudio à violência sexual e
Isso pegou muito pesado para eles. Só que uma coisa a reserva consegue ensinar pra gente no meio disso tudo. Outras marcas poderiam falir depois de uma campanha como essa. Poderiam simplesmente fechar as portas. Mas a reserva decidiu fazer algo diferente. Eu fui uma das pessoas que entrei no post deles e falei mal da marca. Reclamei, falei, como vocês podem soltar uma campanha como essa? Que loucura, alguém do marketing é muito burro. E eles começaram a pegar algumas pessoas que comentaram no post e chamar para conversar. Então eles organizaram aqui no Rio algumas rodas de conversa para poder entender aonde eles erraram a mão. E eu fui um dos convidados, participei da roda de conversa e trouxe o meu ponto de vista. Eu até falei para eles, eu não sou a pessoa afetada, mas eu consigo entender que essa campanha foi de muito mau gosto. Só que além de ações como essa, de tentar escutar o outro lado para poder entender a polêmica e corrigir, eles têm também algumas ações que acabam ajudando a limpar um pouco a imagem da marca, como por exemplo o projeto 1P igual a 5P, onde a pessoa compra uma peça e por conta da compra daquela peça, a reserva doa 5 pratos de comida. E o mais legal é que eles têm um site onde eles atualizam de 15 em 15 minutos quantos pratos estão sendo doados. Então eles relacionam a compra de uma peça na reserva a 5 pratos de comida. E isso torna a marca muito mais legal, apesar dela ter errado. Isso faz com que o cliente desvie um pouco o olhar do preço e olhe para a função social que ele está fazendo ao comprar uma peça na reserva. E o olhar da reserva no cliente é algo que você precisa estar atento. A experiência de compra e de recorrência da reserva é sensacional. Primeiro que a experiência de compra faz com que você se sinta na sua casa. Os vendedores te atendem como se fossem amigos íntimos, que te conhecem realmente há muito tempo. O legal é que eu fui comprar uma roupa para um casamento, então eu queria só uma blusa social e queria uma calça. Era só isso. Eu saí de lá, eu experimentei tênis, eu experimentei óculos, eu experimentei esse casaco, eu experimentei camisa, eu experimentei um monte de coisa. Por quê? Porque eles estavam muito dispostos a me atender. Então, tudo que eu pedi, ele já trazia outra opção. Então, assim, não é só aquela questão de empurrar outros produtos. A forma de atendimento, ela é muito fluida. Então, faz com que você experimente. É legal estar ali, é legal você experimentar coisas ali e realmente viver aquele ambiente. Tudo aquilo ali é criado para que você queira participar da marca. Você tenha relação com o produto, você toque, sinta o produto. Então, realmente é uma experiência de compra muito boa. E o que eu achei mais legal foi a estratégia de recompra deles, que é o Prime. Então, no dia que eu comprei, dependendo do valor que eu gastasse, eu tinha acesso ao Prime durante um ano. O Prime é como se fosse um grupo exclusivo de clientes que tem acesso a descontos que a grande maioria das pessoas não tem. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o grupo seleto de clientes que mais gastaram ali numa determinada compra e estão fazendo com que esse cliente continue se relacionando com a marca. Uma das coisas que eu vi o Rony falando na entrevista é que é muito difícil você fazer um homem trocar de marca. Então, quando você faz o cara comprar uma vez, a tendência é que ele compre mais e mais vezes de você, porque é muito mais difícil ele ficar trocando de marca. É diferente de como funciona com as mulheres, que não tem tanta dificuldade de trocar de marca ou de produto. Então, quando você faz o homem comprar a primeira vez, a tendência é que ele compre mais vezes. E comigo isso foi muito real. Então, eu fiz a primeira compra, comprei esse casaco, logo depois lançou a linha do Vasco, que é meu time. Eu fui lá e comprei 2 peças, então comprei um casaco e comprei uma camisa do Vasco, da reserva, e depois, Natal, fui e comprei um tênis. Então, assim, eu fui lá para comprar roupa do casamento, eu ia comprar a peça de cima, né, que era uma blusa social, e ia comprar a calça. Ainda esqueci da bermuda, eu comprei uma bermuda também. Então, assim, eu já comprei umas 3 ou 4 vezes depois dessa primeira compra. Então, de uma forma muito fluida, sem nada muito abrupto, eles fizeram com que eu comprasse algumas vezes na marca. E isso é o que qualquer pessoa que vende qualquer coisa precisa entender. Você precisa entender teu público e transformar o momento de compra em algo fluido. Eles entendem tanto o público e o comportamento de compra que eles começaram a criar linhas diferentes. Então eles têm a reserva, que é a principal, tem a reserva mini, porque eles sabem que os pais que compram ali na reserva normal vão querer que o filho também use reserva. Então eles têm a reserva mini. Eles têm a reversa, que é o feminino, porque aí o casal começa a sair com roupa da reserva. Então, geralmente o cara que tem um perfil reserva, ele vai se interessar por uma mulher que tem também o perfil reserva. Então por que não essas duas pessoas conviverem dentro da marca? Eles sabem também que essas pessoas trabalham, então por que não fazer uma linha de roupa para a pessoa ir trabalhar? E aí surge a oficina reserva. Outra coisa que eles entenderam é que as pessoas dão presentes e gostam de customizar esses presentes. E aí eles criaram o Faça Você Mesmo, onde você vai lá e customiza a tua peça e você pode dar essa peça de presente
para qualquer pessoa. Isso deu tão certo para eles começaram a entender que a pessoa queria uma peça reserva, depois eles entenderam que a pessoa queria fazer uma peça da reserva, depois que eles entenderam que as pessoas queriam isso, eles começaram também a receber pedidos em grande escala, e aí eles fizeram uma virada de jogo muito interessante e que também reforça o posicionamento deles em uma questão social. Então eles criaram o Reserva Inc., que basicamente é um serviço da reserva onde você vai lá, faz as camisas e depois só se preocupa com o marketing. Por quê? Eles fazem o produto, eles se preocupam com toda a logística do produto para você entregar no Brasil todo e eles só ficam com a mensalidade que você paga no Reserva Inc. Então assim, é um serviço sensacional. Então pensa, eles ganham vendendo para o consumidor final, B2C, eles ganham no Faça Você Mesmo, também é um B2C, ganham recorrência no Reserva Inc., porque a pessoa paga ali uma assinatura para poder ter, e eles ainda têm as multimarcas que eles ganham ali no B2B. Então assim, são várias formas de receita. Eu inclusive falei isso no vídeo da Pepsi aqui, né, falando das formas de monetização que a Pepsi criou e que você pode criar dentro do teu canal no YouTube, por exemplo, né? Não sei se você tem um canal, mas se você ainda não tem um canal, me acompanha aqui, você sabe que eu recomendo muito que você tenha, e inclusive aqui no primeiro link da descrição tem o meu curso, o Desafio do Zero à Monetização, onde eu te mostro como crescer e monetizar o teu canal sem depender do AdSense do YouTube, beleza? Se você quiser saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. E diferente de outras marcas, a Reserva tem um olhar muito forte para a equipe. Eu falei que o atendimento é muito diferenciado, né? E para ter um atendimento como esse, só entendendo muito as dores e os desejos da própria equipe. Eles fizeram duas coisas. Primeiro, foram entender, pesquisar ali com a equipe para poder entender quais são essas dores. E eles entenderam que o vendedor, ele tem, na grande maioria das vezes, vergonha de falar que ele é vendedor. Então, eles já pegaram isso. E a segunda coisa que eles fizeram foi criar uma ferramenta chamada Now. Se eu não me engano é Now que é o nome. Que é uma ferramenta onde os vendedores, eles vendem e anotam tudo dentro dessa ferramenta para que depois a própria ferramenta lembre os vendedores de entrar em contato com os clientes e oferecer coisas relacionadas ao perfil dos próprios clientes, coisas que eles anotaram no momento da compra, e aí a ferramenta vai e lembra, ó, esse aqui é fulano, o aniversário dele é tal dia, manda mensagem para ele porque vai ter tal coisa. E o mais legal, além da ferramenta de CRM, é que eles começaram a criar um movimento dentro da reserva, que era o movimento Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente, onde eles premiam o vendedor ou a vendedora que de fato moveu o céu e a terra pelo cliente. O Rony até conta no podcast dos sócios que teve um vendedor que conseguiu o autógrafo de todo o time do Flamengo para um cliente, sem o cliente pedir nada. Mas ele sabia que era aniversário do cliente, ele sabia que o cliente ia gostar, era um cliente recorrente da marca, então por que não dar esse presente? Então eu vou contar a história aqui da Útil, o Diego, um vendedor de Shopping Leblon. O cliente dele era flamenguista, o filho ia fazer bar mitzvah, que é a maioridade judaica, de 13 anos de idade. Flamenguista roxo. Na época, o português lá, esqueci o nome, o Jorge Jesus. Era o nosso cliente, morava no Brasil. O Felipe teve a sagacidade de ligar pro Jorge Jesus e falar assim, olha, eu quero encantar meu cliente aqui. Foi numa outra loja, pegando o fundo de caixa da loja, que eles têm liberdade pra isso. Não vou falar o nome aqui da loja, comprou uma camisa do Flamengo. Foi no Ninho do Urubu. Pegou a assinatura de todos os jogadores, filmou um vídeo de cada jogador falando Mazal Tov, em hebraico, pro garoto, e mandou de presente bar mitzvah pro rapaz. O cara foi convidado pro bar mitzvah, sentou na primeira fila da cerimônia, sentou na mesa com a família. Ele foi tão cuidadoso que ele pegou uma camisa da reserva e não do Flamengo, que lembrou que o garoto tinha um irmão. E pegou a assinatura pro irmão também na da reserva. E deu pro irmão. Ele ganhou o prêmio do Movendo o Céu e a Terra pelo cliente. Eu não conheço nenhuma outra marca que faria isso. Dessa forma, o cliente fica muito feliz e com certeza o vendedor também. Sabe por quê? Porque ele ganha quase que um arquivo confidencial da reserva para ele. Então, contando a história dele, os resultados e tudo mais. Ele ganha uma premiação, um cheque bem gordo ali de presente e recebe uma homenagem na frente da família dele. Então, aquele cara que tinha vergonha de ser vendedor, ele passa a ser um orgulho. E fica muito claro na mente dele que ele é um orgulho. Automaticamente, esse cara, ele vira exemplo para todos os outros. E os outros que estão olhando aquele cara ganhar o prêmio vão querer fazer a mesma coisa. O que gera um efeito manada muito positivo para a reserva. Olhando para tudo isso, o que de fato você pode aprender com a reserva? Primeiro ponto, entender o público. Eles acompanham o público de ponta a ponta, inclusive as pessoas que estão em torno do público principal. Então eles começaram com uma marca de homem, mas hoje eles têm marca para mulher, eles têm a marca para criança, eles têm marca para trabalho, marca para lazer. Então assim, tudo para poder cercar o cara e ter vários pontos de contato com o mesmo cliente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começar antes de estar pronto. Eles venderam tanto para as multimarcas quanto para os amigos próximos. Então o Rony saía com um carro cheio de peças da reserva, em sacolas, começava
precisava vender pro amigo, pro outro amigo, leva para fulano, leva para outra pessoa. Então eles começaram a marca antes mesmo de ter uma marca. Terceiro ponto importante, eles não usam os métodos tradicionais de venda, né? O atendimento da reserva é tão exclusivo do jeito que é, porque eles pegaram todo aquele plano tradicional de vendas e jogaram fora. Você consegue aproveitar uma coisa ou outra técnica, mas a grande maioria das estratégias que a maioria das marcas usa, eles não usam. Eles fizeram um modelo próprio de atendimento e tá dando muito certo. Quarto ponto muito importante é que eles levaram a sério todo o ecossistema da empresa. Eles entenderam que o vendedor, ele não tinha orgulho de ser vendedor. Criaram uma premiação e criaram uma plataforma que deixou o vendedor muito mais estratégico dentro da estrutura da empresa, o que fez com que ele ganhasse mais, a marca ganhasse mais e todo mundo ficasse feliz, principalmente o cliente. Quinto ponto, eles criaram diferenças em cada marca. Então, o atendimento na reversa é um, o atendimento na reserva mini é outro, o atendimento na reserva é outro, justamente porque eles entenderam que a mulher, ela tende a trocar de marca com facilidade. Então, ela é mais sensível a preço, é mais sensível a uma série de coisas. O homem, geralmente, quando ele gosta, ele não vai trocar. Então, ele sabe que o atendimento tem que ser de um jeito para o homem, de um jeito para a mulher, de um jeito para a criança. É bem diferente o atendimento. E o sexto ponto é que eles são mestres em transformar a primeira venda em várias outras vendas, como por exemplo o Prime, o Faça Você Mesmo e até o Reserva Inc. Olhando para tudo que eles fazem, fica muito claro de por que a Reserva, apesar das polêmicas todas, consegue ser uma marca que tem lucro nos últimos 16 anos. São 16 anos consecutivos de lucro. Isso é muito difícil. Como eu falei, a Reserva não é a única marca que teve essa habilidade de criar outras fontes de receita. A própria Pepsi fez isso e saiu de uma empresa que faliu 2 vezes para ser maior do que a sua maior concorrente, a Coca-Cola. Nesse vídeo aqui eu explico exatamente como eles fizeram isso, todas as estratégias, e eu recomendo que você assista também. Beleza? Aquele abraço e até mais.